Olá, pessoal! Vamos ver aqui uma explicação sobre o seguinte exercício. Vamos expressar o polinômio como combinação linear de P1 e P2, verificar se o conjunto constituído por P1 e P2 gera o espaço vetorial P2 e verificar também se esse conjunto S é linearmente independente. Bom, para a gente fazer as nossas explicações, vamos revisar aqui as definições que serão necessárias. Nós sabemos que um vetor W é combinação linear de um conjunto de vetores V1 até Vr, se W puder ser escrito nesta forma, olha só, W é igual a K1V1 mais K2V2 mais KRVR, onde o K1, o K2 até o KR são escalares. Então, se essa equação for possível, a gente diz que W é uma combinação linear de V1 até Vr. Se essa equação não for possível, o W não será a combinação linear de V1Vr. Como que você vai saber se essa equação é possível ou não? Você vai saber substituindo os vetores aqui nesta equação de acordo com o problema dado. No nosso caso, nós estamos com vetores que são polinômios, poderia ser vetores do R3, poderia ser matrizes. Então, essa definição aqui ela é bastante arbitrária, ela é geral, certo? Ela se aplica a qualquer vetor, a qualquer espaço vetorial. Bom, nós temos também a definição de conjunto linearmente independente. Quando é que um conjunto é linearmente independente? Para verificar se um conjunto é linearmente independente, nós vamos analisar a solução desta equação. Veja só, é uma combinação linear igual ao vetor nulo e nós queremos analisar a sua solução. Que solução? Os valores dos escalares que satisfazem essa equação. Se você tiver apenas escalares iguais a zero, a gente conclui que o conjunto é linearmente independente. Mas, se você encontrar pelo menos um escalar não nulo, você vai concluir que o conjunto é linearmente dependente. Como o sistema é homogêneo, quer dizer, como essa equação aqui vai gerar um sistema homogêneo durante a solução. Se você tiver solução não nula, isso será expresso com alguma variável livre, o que vai caracterizar também infinitas soluções para seu problema, para a sua equação, certo? Uma vez que o sistema é homogêneo, e sistema homogêneo sempre tem solução, ou tem somente a trivial, que é o caso dos escalares todos iguais a zero, ou então tem infinitas soluções. Não tem outra possibilidade para esse sistema, ok? A outra definição que nós iremos utilizar é a definição de conjunto gerador, um conjunto de vetores que geram um espaço vetorial. Bom, aqui nós vamos dizer que vetores do V1 até Vr geram o espaço vetorial V se a equação dada aqui for possível, ou seja, uma combinação linear dos vetores dados sendo igual a um vetor V, onde esse vetor V é um vetor qualquer do espaço vetorial V. Então, o conjunto de vetores gera o espaço V se qualquer vetor do espaço V puder ser escrito como combinação linear dos vetores dados, dos vetores que você está analisando, tá certo? Bom, vamos lá para a nossa solução. Vamos fazer então 3 análises aqui. Vamos começar analisando se esse vetor P pode ou não ser escrito como combinação linear aí dos dois vetores dados, certo? Bom, então nós temos aqui o vetor P, o vetor P1 e o vetor P2. A primeira parte da nossa solução consiste em expressar P como combinação linear de P1 e P2. Como que nós vamos fazer isso? Com a combinação linear de P em relação a P1 e P2. Então, nós temos aqui a equação da combinação linear. Nós vamos substituir os vetores nessa equação para
encontrar os coeficientes. Nós temos que diferenciar os escalares, tá? Os coeficientes. Então, nós temos K1 e K2, certo? Aí nós vamos substituir os vetores para fazer os nossos cálculos. Então, substituindo os vetores, temos... substituindo nossos vetores, nós teremos o seguinte, P, que é menos 9, menos 7x, menos 15x ao quadrado, será igual a K1, que multiplica 2 mais x mais 4x ao quadrado, mais K2, que multiplica o vetor 1 menos x menos 3x ao quadrado, certo? Notem que no primeiro membro, nós temos um único vetor que nós vamos simplesmente repetir. Então, menos 9 menos 7x menos 15x ao quadrado será igual. No segundo membro, nós vamos fazer essas operações, certo? Então, vai ficar K1 que multiplica 2, vai ficar 2K1, mais K1 que multiplica x, K1x, mais K1 que multiplica 4x ao quadrado, 4K1x ao quadrado. Continuando, K2 que multiplica P2, então K2 vezes 1 dá K2, K2 vezes x menos K2x, e K2 vezes menos 3x ao quadrado, menos 3K2x ao quadrado. Notem que nós temos uma igualdade de polinômios. A igualdade de polinômios consiste na igualdade dos coeficientes correspondentes. Então, eu tenho que organizar o polinômio do segundo membro para a gente saber quem é o termo independente, quem multiplica x e quem multiplica o x ao quadrado. Então, vamos lá. Quais são os termos que independem de x? 2K1 mais K2. Quais são os termos que multiplicam x? É o K1 e o menos K2, que multiplicam x. Quem multiplica x ao quadrado? 4K1 menos 3K2. Esses termos aqui multiplicam x ao quadrado. Vejam aqui um detalhe. Termos independentes de x, você poderia ter olhado já direto aqui nesse parênteses, ó, 2K1 mais K2. Termos que multiplicam o x, K1x, então vai ficar K1, K2 vezes menos x, menos K2. E termos que multiplicam o x ao quadrado, K1 vezes 4, 4K1. E K2 vezes menos 3, menos 3K2. Às vezes fica mais organizado se você não abrir essa multiplicação inicial e já vir direto para o terceiro passo, certo? Muito bem, agora você já está com o polinômio todo organizado no segundo membro, onde você consegue visualizar quem é o termo independente, quem multiplica x, quem é o coeficiente do x e quem é o coeficiente do x ao quadrado. Então, agora você vai fazer a igualdade dos coeficientes correspondentes. Então, vamos lá. Vamos colocar termos que não dependem de x, que é o 2K1 mais K2 será igual a menos 9. Termos que multiplicam o coeficiente do x, que é K1 menos K2, será igual a menos 7. E coeficiente do x ao quadrado, 4K1 menos 3K2 é igual a menos 15. Muito bem, então aqui você está com o seu sistema e você vai escrever, então, precisa fazer o que agora? Encontrar K1 e K2. Então, as variáveis desse sistema são quem? São K1 e K2. Então, eu tenho que encontrar K1 e tenho que encontrar K2. Será que existem K1 e K2 satisfazendo o sistema? Nós temos que ter que investigar isso, né? Bom, nós vamos resolver aqui como o sistema 2 por 2, assim, são duas variáveis e três equações. Eu vou resolver pela eliminação gaussiana. Se você quiser substituir, fazer um método de substituição, você tem que verificar as três equações, que pode acontecer de você, por um descuido, analisar apenas duas equações, esquecer a terceira, achar que tem solução, porém na terceira você não teria
nenhum valor que satisfaria os valores encontrados nas duas anteriores não satisfazem a terceira. Então, nós vamos resolver pela eliminação gaussiana mesmo, tá? Coeficiente de K1, 2, 1, 4. De K2, 1 menos 1 menos 3. E de termos dependentes, menos 9, menos 7, menos 15. Muito bem, aqui estão os nossos coeficientes e nós vamos aplicar a eliminação gaussiana. Notem aqui, pessoal, que na segunda linha já tem esse número 1 que nós vamos transferir para o topo. Então, nós vamos começar permutando, tá? Linha 1 com linha 2. Então, permutou a linha 1 com linha 2. E com isso, nós vamos ter o seguinte: 1 menos 1 menos 7. 1 menos 1 menos 7. E na linha 2, nós vamos ter 2, 1 menos 9. 2, 1 menos 9. E na linha 3, 4 menos 3 menos 15. Certo? Nós fizemos essa permutação. Quando você já tem no topo aqui esse número 1, você agora vai zerar abaixo dele. Então, a operação que nós vamos aplicar na linha 2 será linha 2 menos 2 vezes linha 1. Na linha 3 também vamos aplicar uma operação. Na linha 3 vamos fazer linha 3 menos 4 vezes linha 1. E vamos colocar aqui o resultado dessas operações. Realizando essas operações elementares, aqui na nossa matriz, nós obteremos 1 menos 1 menos 7. Na linha 2, quando você faz 2 menos 2, 0. 1 menos vezes menos 1, 1 mais 1. Então, deu 3. E aqui, menos 9, menos vezes menos 9 mais 14. Então, aqui vai ficar 5. Na linha 3, vai ficar 4 menos 4, 0. Menos 3 mais 4, 1. E menos 15, menos vezes menos mais. Menos 15 mais 28. Vai ficar aqui 13, certo? E aí nós temos essa matriz. Notem que agora, que na segunda linha, nós precisamos colocar aqui agora, analisar esse restante aqui da matriz. Na segunda coluna, nós temos um número 1 aqui na terceira linha, que nós vamos transferir para a segunda linha, que será o nosso próximo pivô. Então, fazendo aí a permutação da L2 com a linha 3, nós teremos a matriz 1 menos 1 menos 7. 0, 1, 13. E 1, 3, não, 0, desculpa. 0, 3, 5, certo? Agora falta zerar abaixo desse pivô. Vamos zerar esse número 3 com a operação linha 3 menos 3 vezes linha 2. E com isso nós teremos a matriz equivalente 1 menos 7, 0, 1, 13. E aqui embaixo vai ficar 0 menos 3 vezes 0, 3 menos 3, 5 menos 3 vezes 13. Então, vai ficar 5 menos 36. Então, vai ficar, não, 5 menos 39. Vai ficar aqui 1 menos 34, certo? Menos 34. E agora, pessoal, notem que nesta última linha, esta última coluna que nós temos aqui, eu gosto sempre de colocar aquela barrinha, para ficar bem claro que esta última coluna é a coluna dos termos independentes do sistema. Então, ela não tem que ser transformada, você não tem que colocar o pivô nesta coluna. Então, nós temos aqui uma inconsistência no nosso sistema, né? Então, nós vamos concluir o que com isso, pessoal? Nós não temos variáveis livres. Notem que aqui nós temos os dois pivôs, nós encontramos. Porém, esta última linha que apareceu aqui é uma linha que caracteriza uma inconsistência. Então, já que nós temos inconsistência, o sistema não é possível. Inconsistência, né?
Então, já que tem essa inconsistência, não é possível escrever o vetor, né, como combinação, o vetor P como combinação linear de P1 e P2. Então, logo, não é possível escrever P como combinação linear de P1 e P2, certo? Muito bem. Ok. Será que P1 e P2, então, não gera nenhum vetor? Será que isso nunca vai ser possível escrever um vetor como combinação linear de P1 e P2? É possível. Apenas esse que foi dado, esse P, ele não é obtido a partir de P1 e P2. Porém, P1 e P2 podem gerar uma infinidade de vetores. Vamos fazer isso como observação? Então, vamos colocar aqui uma observação sobre esse comentário que a gente fez. Então, observe que os vetores que são combinação linear de P1 e P2 devem obedecer à equação, que é a própria equação da combinação linear, né? Que é qual equação? É a equação P é igual a K1 vezes P1 mais K2 vezes P2. Será que a gente pode dar um exemplo, então, de um vetor que é combinação linear de P1 e P2? Sim, basta você atribuir valores para K1 e K2, certo? Vamos colocar isso de exemplo. Então, por exemplo, faça K1 igual a 1 e K2 igual a menos 1. É uma escolha que a gente fez. Então, nós vamos ter, ó, P vai ser igual 1 que multiplica P1, e o P1 é o 2 mais x mais 4x ao quadrado, menos 1 que multiplica o P2, que é 1 menos x menos 3x ao quadrado. Fazendo aí essas operações, nós vamos ter P igual a P será 2 mais x mais 4x, menos 1, menos com menos mais x, menos com menos mais 3x ao quadrado. Então, quer dizer que o vetor P, nesse caso, para essa escolha que a gente fez, vai ser 2 menos 1, 1. X mais x, 2x. E 4, esse 4x é ao quadrado, né? E 4x ao quadrado mais 3x ao quadrado, 7x ao quadrado. Então, lá nos nossos cálculos iniciais, se a gente tivesse escolhido este vetor que a gente encontrou aqui para fazer a nossa solução, com certeza a gente teria encontrado na solução da resolução do nosso sistema o K1 igual a 1 e o K2 igual a menos 1. Façam isso como exercício, substituam o vetor P inicial por esse vetor P que nós encontramos aqui e refaçam esses cálculos, certo? E vocês vão encontrar aí a solução para o problema. Bom, vamos agora passar para a nossa próxima análise, que é a análise. Vamos voltar lá no enunciado da questão. Vamos agora verificar se o conjunto S, constituído por P1 e P2, se gera P2.
Aqui, pelos teoremas da álgebra linear, nós já sabemos que não vai gerar P2, porque o conjunto P2 dos polinômios de grau menor ou igual a 2 necessita de 3 vetores para que ele seja obtido, já que a sua base tem 3 vetores, a dimensão desse conjunto é 3. Nós já sabemos que a resposta vai ser negativa, porém pediu para verificar, para mostrar. Então vamos mostrar isso com os nossos cálculos. Então eu não quero que vocês coloquem apenas esta conclusão do teorema, vamos constatar isso com os nossos cálculos. Então, a nossa terceira resolução, a terceira parte da resolução, a segunda parte, né, na verdade, vamos verificar, né, aqui se S gera V. S que é constituído por P1 e P2, onde o P1 é igual a menos 9 menos 7x menos 15x ao quadrado, e P2 é igual a 1, não, eu coloquei errado, né? O P1 não é esse. P1 esse é o P, né, inicial, P1 é 2, então P1 é igual a 2 mais x mais 4x ao quadrado, e o P2 é igual a 1 menos x menos 3x ao quadrado. Nós vamos precisar de quê para mostrar essa questão? De um vetor qualquer do espaço. Então, agora, o P que nós vamos escolher aqui, que é o vetor qualquer, vai ter o formato A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Esse vetor aqui é um vetor arbitrário do conjunto P2. Vamos só relembrar quem é esse conjunto P2. Se alguém já esqueceu quem é P2, vamos colocar aqui, ó, onde P2 é constituído por vetores do tipo A0 mais A1x, A2x ao quadrado, onde os coeficientes A0, A1, A2 pertencem aos reais. Quando a gente coloca isso aqui, onde A1, A2, onde A0, A1, A2 pertencem aos reais, eles que variam aqui nessa expressão. Então, quando você quer um vetor diferente, basta trocar o A0, A1, A2. Se você precisar escrever de forma arbitrária, você vai dar uma outra letrinha. B0, B1, B2, C0, C1, C2. Mas o x quadrado e o 1 que existe multiplicando o A0 aqui, eles ficam fixos, que eles são exatamente a base canônica do conjunto P2. São os vetores mais simples que geram os polinômios de grau menor ou igual a 2. Bom, muito bem, então nós vamos trabalhar aqui com a equação da combinação linear. Nós queremos verificar se a equação, aqui vocês já podem adiantar a resposta. Ah, não, nós já sabemos que vai ser negativa, né? A resposta vai ser negativa, isso tem apenas 2, né? 2 vetores. Então, nós queremos trabalhar com a equação K1 que multiplica P1 mais K2 que multiplica P2, que é igual a P, certo? E nós vamos substituir os vetores nessa equação e fazer aí os nossos cálculos. Então, substituindo os vetores, nós teremos K1 que multiplica P1, o P1 é 2 mais x mais 4x ao quadrado, mais K2 que multiplica P2, e o P2 é 1 menos x menos 3x ao quadrado, que é igual a P, que é o nosso A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, certo? Nós vamos fazer as continhas no primeiro membro, que é colocar em evidência aí quem não depende de x, que é o 2K1 mais K2. No segundo, quem depende de x é K1x, então vai ficar K1 menos K2, que multiplica x. E quem multiplica o x ao quadrado? 4K1 menos 3K2. Esses multiplicam x ao quadrado, que é igual aos termos independentes, que é o A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. E agora nós temos novamente a igualdade dos polinômios, que implica na igualdade dos coeficientes correspondentes. Então, nós teremos 2K1 mais K2 é igual a 0. Que mais? K1 menos K2
é igual a A1. E por último, 4K1 menos 3K2 é igual a A2, certo? Então aqui, fazendo as continhas desse sistema pela eliminação gaussiana, nós teremos o seguinte, ó, vamos lá pela eliminação gaussiana. A matriz dos coeficientes será 2, 1, 4. Pessoal, quando vocês observam que já lá no seu sistema já tem uma linha com coeficiente 1 para a primeira variável, você pode escrever em ordem contrária, aqui já em ordem certa. Se você quiser já pular uma etapa, você pode reescrever esse sistema para deixar ele já mais ou menos pronto. Olha só, esse sistema é o mesmo que eu colocar a equação, a segunda equação primeiro. Então já vou reescrever aqui, mas não tinha necessidade. Na hora de montar a matriz, eu poderia fazer essa troca, certo? Eu já evitaria aí uma permutação, já que você está visualizando que vai ser necessário, certo? Então, vou escrever o sistema já dessa maneira aqui. Então, quem vai ser os coeficientes das variáveis? 1, 2, 4, menos 1, 1, menos 3. E aqui, os independentes, A1, A0, não escrevi errado. Ah, não, porque a gente trocou, né? Então, tem que obedecer aqui, né? A1, A0, A2, certo? A gente tem que obedecer os termos independentes, né? Ok, então agora a operação que nós vamos aplicar é para zerar a linha 2. Então, lá na linha 2 você vai fazer linha 2 menos 2 vezes linha 1. E lá na linha 3 você vai fazer linha 3 menos 4 vezes linha 1. E aí, as primeiras operações vão resultar na seguinte matriz equivalente. Primeira linha eu só anotei, então 2 menos 2, 0. 1 mais 2, que vai ficar 1 menos menos 2. Né? Então, 1 mais 2, 3. E aqui vai ficar A0 menos 2 vezes linha 1, menos 2 A1. Você vai simplesmente anotar. Agora, 4 menos 1, 4 menos 4, 0. Menos 3 mais 4, 1. E A2 menos 4 vezes L1, então ficou A2 menos 4, A1. Agora eu vou permutar com a linha 3, a linha 2 com a linha 3. Então, linha 2, permutamos com a linha 3. E aí, nós vamos encontrar 1 menos 1, A1. 0, 1, A2, menos 4, A1. E a linha 2 vem para a linha 3, que é o 0, 3, e A0 menos 2, A1, ok? Então, aqui, falta agora só a gente zerar abaixo do número 1. Então, nós vamos lá na linha 3 e vamos aplicar linha 3 menos 3 vezes linha 2. E nós teremos a matriz equivalente 1 menos 1, A1. 0, 1, 0, 1, A2, vamos repetir, né? A2 menos 4, A1. E agora, zerando o número 3, nós vamos ter 0, 0. E aqui você vai simplesmente anotar, vai ficar um pouco grandinho. Se você quiser, por exemplo, vou chamar, não, K, eu sempre uso K. Vamos chamar de esse Azinho aqui. E eu vou fazer o cálculo aqui separado para vocês, olha só. Aqui embaixo, ó, onde A é igual a... Não é L3, o L3 é o A0, menos 2A1, menos 2 vezes L2, né? Então, menos 3 vezes L2. Então, menos 3 que multiplica a entrada correspondente da L2, que é esta daqui, né? A2 menos 4A1. Então, vamos escrever lá. Então, menos 3 que multiplica A2 menos 4A1. E agora você faz a continha para você encontrar quem é esse A. Então, vai ficar A0, nós só temos uma vez o A0. A1, nós temos menos 2A1. E que vai ficar menos 3 vezes menos 4, vai ficar mais 12. Mais 12A1 com menos 2A1. Então, vai ficar mais 10A1. E aqui nós temos menos 3A2. Menos 3A2. Então, está aí a expressão do A. E você note que esse A, em geral, é diferente de zero. Em geral, porque vai existir casos
que esse A vai dar zero, que é quando essa expressão aqui for der zero. Mas como nós estamos aqui analisando um polinômio P qualquer, você tem que analisar isso de forma geral e considerar então que esse termo é diferente de zero e logo essa solução aqui representa uma inconsistência, né? Então nós não temos solução. Então, como o sistema é inconsistente, como o sistema é inconsistente, concluímos que o conjunto não gera P2, né? Concluímos que o conjunto S, formado pelos vetores P1, P2, não geram, né? Não gera P2, certo? Bom, o cálculo... Ok, eles não geram P2, terminamos aí. Agora falta a última análise, né, que o exercício pediu, que foi mostrar, verificar também. Será que eles são linearmente independentes? Eu já sei que eles não geram, mas eles ainda podem ser linearmente independentes, porque o conceito de linearmente independente independe do conceito de conjunto gerador. São coisas distintas. Então, em que consiste essa análise de ser linearmente independente? Eu tenho que ver se um vetor é múltiplo ou não do outro. E aí, geralmente, a gente está trabalhando com a equaçãozinha da combinação linear para analisar isso de uma forma mais simples, né? Então, vamos trabalhar aqui a terceira parte da solução. Será que S é LI? Então, S igual a P1, P2 é LI? Então, nós vamos trabalhar com a... Nós estamos perguntando, tá? Nós não sabemos. Eu não sei se vai ser, se não. Vamos constatar com a solução. Então, o que nós temos que fazer para responder? Trabalhar com a combinação linear K1P1 mais K2P2 igual a vetor nulo. Esse vetor nulo, pessoal, ele tem que se adequar ao conjunto que nós estamos trabalhando. Então, o conjunto aqui não é dos polinômios, então quer dizer que esse vetor nulo tem que ser um vetor nulo do espaço dos polinômios. Então, vai ser um zero mais um 0x mais um 0x ao quadrado. Nós fomos até x ao quadrado porque nós estamos trabalhando com P2 e P2 é polinômios de grau menor ou igual a 2. Então, nós vamos substituir os vetores na expressão, nessa equação que a gente tem, certo? E vamos desenvolver nossos cálculos. Então, essa aqui agora é a nossa equação. Então, substituindo os vetores nela, nós teremos o seguinte, ó. Vai ficar um cálculo parecido com o anterior, porém apenas os termos independentes que vão ser diferentes, né? Então, vamos aqui já chegar no sistema. Então, com os cálculos semelhantes ao anterior, vamos rever lá. Vamos rever os cálculos que a gente tem. Olha só, a expressão é a mesma. Porém, o termo independente aqui era P, e P era o polinômio A0 mais A1x mais A2x quadrado, que gerou esses termos independentes no sistema, certo? Então, nós vamos ter um sistema semelhante a esse, porém, nossos termos independentes serão 0, 0, 0. Então, vamos lá. Então, olha só, pessoal, com os cálculos semelhantes aos anteriores, nós teremos o sistema cujos termos independentes são todos iguais a zero, uma vez que agora nós estamos com a igualdade com o vetor nulo dos polinômios. Vamos representar aqui na matriz aumentada, aplicar a eliminação gaussiana, sendo que agora, como aqui atrás, como nesse de cima, olha só. Aqui na coluna dos termos independentes, já que nós temos tudo igual a zero, todo o cálculo que você desenvolver, eles vão continuar sendo zero. Então, aqui no final, na última etapa, você vai encontrar também tudo igual a zero. Então, nesse caso aqui, você não terá mais a inconsistência que você tinha anteriormente, certo? Você agora tem um sistema com solução.
Então, agora vamos apenas concluir aí a solução do sistema. Então, esse sistema aqui vai resultar em K1 menos K2 é igual a zero. E na segunda linha você vai ter K2 é igual a zero. Então, como K2 é igual a zero, você vai substituir na primeira equação e vai encontrar K1 é igual a K2, mas o K2 é igual a zero. Então, você vai encontrar K1 igual a K2 igual a zero. Então, você está aqui, logo, você encontra aqui K1 igual a K2 igual a zero. É a única solução do sistema, certo? É a única solução. Então, o que a gente conclui com isso? Concluímos com isso que os vetores são linearmente independentes, certo? Então, portanto, os vetores são linearmente independentes. Certo, eles são linearmente independentes. Então, eles não geram o conjunto P2, mas eles são linearmente independentes. Se você acrescentar a este conjunto um terceiro vetor que não seja combinação linear do P1 e P2, você vai acabar encontrando uma base para o conjunto P2. Então, tem muitas opções. Então, como que poderia ser este vetor, né, que poderia ser acrescentado aqui? Teste algum aí como exemplo e depois verifique se realmente você vai ter uma base, certo, pessoal? Bom, então este foi o vídeo de hoje. Se inscrevam no canal para verem, receberem as notificações de novos vídeos. Se esse vídeo foi bom para você e você acha que vai ajudar outra pessoa, compartilhe. E também vejam nas descrições do vídeo os links para vocês acessarem o arquivo da resolução e também as aulas referentes a esse assunto. Então, obrigada pela atenção de todos, fiquem todo mundo em paz.